Oi, meninas. Muito obrigada por terem aí aceitado o convite. Estamos começando mais um projeto Intocados para a Toca Coletivo, que é um projeto que eles estão realizando, é um projeto muito legal. E a quinta é a quinta de cinema. E nessa quinta estou convidando aí duas amigas, uma comadre e uma amiga, que são muito queridas, que são duas produtoras executivas, que desenvolvem o projeto e têm uma carreira extensa já, trabalhando com audiovisual, para a gente falar sobre essa função, esse profissional, né, tão importante para a cadeia e para o desenvolvimento, né, dos projetos de audiovisual em geral, que é o produtor executivo, a produção executiva. Se a gente falava produtor executivo, não é a produção executiva, porque o número de mulheres, né, nessa profissão cada vez maior, né? E a gente tem um negocinho aí que é muito bom para fazer a gente aprender a negociar e desenvolver projetos e ter uma dinâmica de desenvolver, não só desenvolver, mas gerenciar os projetos. Isso é muito legal. Eu tô, gente, com um trem fazendo tutupi aqui que eu esqueci de desligar. Mas então ele vai fazendo tutupi e vai atrapalhando até eu conseguir desligar. Mas assim, primeiro, agradecer a Lara e agradecer a Cecília. Vocês se apresentem um pouquinho rapidinho aí para a gente tocar o foda-se aí com a produção executiva. Vou primeiro? Pode ir. Bom, eu sou Lara Morena, eu sou produtora executiva da área cultural desde 2005, que na verdade eu não comecei no cinema, eu comecei no teatro, depois fui para a música, depois cinema. E me formei em artes cênicas e eu comecei essa história de produção executiva porque na época da faculdade me falavam que só dava para ganhar dinheiro com arte sendo professor. E aí eu não queria ser professora, e aí eu fiquei com a perguntinha na cabeça, não, tem que dar um jeito de conseguir dinheiro de outro jeito, tem que ter outro jeito. E aí eu comecei a ficar com essa perguntinha na cabeça de como financiar os projetos culturais, né? Como ganhar, como conseguir fazer seu salário disso. E aí eu comecei a entender das leis de incentivo, das formas de financiamento que a gente tem, e entrei nessa área aí. E aí no cinema eu entrei em 2015, porque meu irmão entrou nessa área, se formou nessa área, né? Fez pós, inclusive, com a Aline Fratari, que está aqui em cinema. E aí eu acabei começando a fazer projetos com ele também, né? E aí acabei que me especializei nisso e fiquei com ele, estou com ele até hoje, na Caolha Filmes, que é uma empresa mais voltada para animação, né? E cinema para o público infantil. Também tem a minha produtora, que é a Matuto. Estou começando a fazer projetos de live action agora, né? Teve um com a Aline Fratari, um documentário, que já foi gravado, né? Aí a gente precisa lançar. E agora também estou escrevendo outros projetos de live action. Tem outro com a Aline Fratari também, tem outro com o Cássio. E é isso. E estamos aí. Tá. Cecília. Eu. Tudo bom? Obrigada pelo convite, Aline, primeiro. Meu nome é Cecília Brito, eu trabalho com produção desde que eu comecei a trabalhar, na verdade, em 2015, mais ou menos. Comecei a trabalhar entrei na produção executiva trabalhando em festivais e depois comecei a trabalhar, de fato, com cinema. Assim, já atuei em outras áreas, mas o meu maior foco é cinema mesmo. Tem uma produtora aqui em Goiânia, que é a Rensga Filmes. Eu sou sócia do Daniel Nolasco, e a gente já fez alguns curtas, alguns longas, e estamos tentando agora ver se conseguimos seguir, né, trabalhando com cinema, né, na situação que está atualmente. Eu trabalho com prestação de serviço também para várias empresas, na área de produção executiva, de prestação de contas. E é isso, vamos conversar um pouquinho. Tá. Em relação, assim, uma questão mesmo, assim. A Lara até colocou, né, assim, para sobreviver, essa da vontade de rir, né? Ou é professora, se ferrou, não vai fazer cinema, não. É uma escolha muito difícil. Mas, realmente, assim, é o primeiro caminho, porque quando a gente fala, né, tem realmente pessoas, e até hoje, e eu acho que todo mundo aqui, nós três já escutamos isso, e nós vamos escutar isso sempre,
tem cinema em Goiânia? É tão assustador isso, mas é uma realidade. Por quê? Porque, assim, a gente tem que entender que é um núcleo muito menor de produção e a oportunidade de ter acesso ao cinema que é produzido aqui é para realmente quem quer e quem se interessa. É um público muito específico, né? Não é a grande massa, ela tem o quê? O que tem é o entretenimento. Esse cinema, que é um cinema voltado realmente para quem tem o interesse e que é muito específico, não tem como. O cinema nacional, a gente tem o quê? A gente tem grandes distribuidoras, e aí quando a gente acessa, e que é um gargalo, sempre foi a distribuição, hoje tem, obviamente, mais distribuidoras, ainda é uma grande dificuldade, né? O acesso, principalmente, se a gente for pensar num preço que é o ingresso do cinema, apesar de a gente ter ainda sala de cinema pública ou mista, essa coisa de ter os ingressos mais baratos. Então, é muito difícil chegar até um público de grande massa, certo? Então, às vezes eu escuto isso e eu fico até assim, já estou acostumada, então beleza. Mas sim, tem cinema em Goiânia. E aí você começa a entender como viver de cinema. Então, como ser produtor executivo? Qual é o caminho? Para as duas eu estou falando, porque como o projeto Intocados, as pessoas acessam, e tem pessoas que não têm nem ideia, são pessoas que às vezes perguntam, tem cinema em Goiânia? Sim, mas existe um percurso, um caminho, obviamente. A vontade da pessoa de fazer aquela coisa toda. Mas profissionalmente existe uma cadeia, e ela é riquíssima, ela representa o PIB, né? Tipo, 9% de um PIB de cultura no Brasil, e a cadeia é uma indústria, e a gente vai aí estratificando isso para chegar, tipo, Goiânia, ok. Somos nós e existe um caminho. Então, como começar? Produção executiva, lei de incentivo, desenvolvimento de projeto, entender de gestão, né, de linguagem. Como é isso? Quem fala primeiro? Vai eu sempre, então. Bom, quando eu comecei a ir para a área de cinema, né, que eu era das outras artes, primeiro eu penso sempre em... Tem uma coisa que eu faço que é sempre assim, participar de todas as palestras e tudo que tiver de ensino sobre a área. Que se tiver de graça, vai. Tá rolando um festival, vai. Então, eu acho que buscar conhecimento, né? E eu comecei, eu acho que a gente começou a querer produzir os curtas, né? Eu acho que é difícil pensar em não começar pelo curta, né? Eu acho que acaba que você tem que passar por ele mesmo. Não, acho complicado hoje, assim, que eu já tenho produção, a gente está em produção de uma série, eu não me vejo começando direto nessa produção, sabe? Eu acho que tem que passar pelo curta, sim. Acaba que tem. E aí, então, assim, a gente foi buscando primeiro fazer nossos primeiros curtas, né? E aí o Yuri tinha o projeto do Malabarista, e aí a gente começou a procurar incentivo para ele, né? Tipo, financiamento para ele. E aí acaba que o curto você consegue fazer com os editais locais. Então, a gente ia atrás desses editais locais. Lei de incentivo municipal, lei de incentivo estadual, fundo cultural estadual e assim vai. No caso do Malabarista, foi lei de incentivo municipal. E aí, a partir daí, é criando conexões e crescendo. O Lanterna Mágica, que é um festival de cinema de animação que a gente tem, um dos motivos da gente fazer ele era justamente criar conexões, né? A gente pensou, para trazer filmes para cá para o estado, mas tinha uma coisa que era também assim, com o festival a gente vai conseguir trazer convidados, e com esses convidados a gente cria conexões. Então, eu acho que tem que ter essas conexões de pessoas também, porque quando você vai fazer um projeto, uma das partes mais importante é a ficha técnica, né? O currículo dessa ficha técnica que você vai colocar. Então, ter a carta de aceite dessas pessoas. Né? Você vai fazer a primeira vez um projeto, você nunca fez o roteiro, né? O roteirista é iniciante. Precisa colocar um consultor lá, falar que vai ter um consultor. E precisa da carta de aceite desse consultor. Então, é ir buscando essas coisas, sabe? Começar ali de pequeno. Isso. Participar dos festivais, as palestras. Também é importante para isso, criar conexões. Então, eu acho que é um pouquinho de tudo ali. Você cria conexão, vai atrás dos editais e vai fazendo, vai melhorando seu projeto. Com o tempo, a coisa vai virando uma bola, né? De neve, um projeto atrás do outro. Quando você vê, você tem um trabalho atrás do outro. É uma coisa que vai acontecendo.
para mim foi assim. Deixar a Cecília falar agora. Então, não, eu acho que é meio isso mesmo. Mas eu acho que, assim, por exemplo, pensando hoje o mercado de Goiás, principalmente nesse momento que a gente está, que a gente tem duas faculdades, né, que uma é a UEG e outra é o IFG, na cidade de Goiás, eu acho que o caminho da formação, assim, para mim, mesmo eu não sou formada, eu comecei a trabalhar direto em festivais, e aí uma coisa foi puxando a outra, como a Lara falou, assim. Mas eu acho que, assim, para quem tem esse interesse e tipo, começar do zero, eu acho que é isso, assim, buscar uma formação mesmo, seja na faculdade, que eu acho que é o que seria o ideal, mas de cursos também, até para entender como é que funciona o processo, assim, né? E ver realmente, porque eu acho que a gente, de uma forma geral, começa a trabalhar com produção executiva, meio assim, tipo, é a pessoa que gosta de mexer com edital, é o que está sobrando, é a pessoa que gosta de ler, não é a mais organizada e tal. Então, para entender esses processos também, porque realmente, assim, você vai ter que ter uma dedicação maior com relação a leitura de documentos, são documentos oficiais, às vezes você inscrever um edital sim, você tem que entender aqueles trâmites, tem que ter uma compreensão ali de contabilidade para lidar com orçamento, assim, não precisa de ser um expert, mas precisa entender um pouco, com relação a contratos e tudo, então eu acho que é meio que se inteirar com relação a isso também, assim, quais vão ser as exigências que o mercado vai te fazer, né, para não sofrer tanto depois também, assim. Aprender um bom Excel. Eu vejo assim, só complementando, vocês que são produtoras, eu já produzi, eu tive que aprender. E aí você fala, da organização. Existia sempre uma vontade em mim, quando eu comecei a fazer, era um desespero para mim muito grande, porque eu tinha que ler, buscar. Primeiro eu tinha que buscar a literatura, onde estavam as informações. Quais eram as leis de incentivo, né? E como era minimamente o mercado, e como eu buscava, e onde eu buscava, né? Onde estavam os editais e os recursos para conseguir os projetos. Sejam municipal, estadual, qual é a esfera? Municipal, federal, estadual? E aí é aquela coisa toda. E é cansativo, então existe uma busca. E aí pega você falando, a Cecília falando da formação, a Lara falando, você vai buscando network, conexão. Aí eu sempre queria essa pessoa e queria essa pessoa mais organizada, porque querendo ou não, essa coisa de especificidade, ela é uma necessidade. E o especialista em fazer alguma coisa, ele vai fazer bem. E se ele tem isso e ele tem know-how, acabou. É muito difícil você fazer tudo. Você tem que fazer, porque parte do pressuposto que se você quer fazer alguma coisa e você quer fazer ela sobre todas as coisas, você vai fazer. Aí você vira produtor, diretor, vira ator, você vira o diabo. Quando você vai profissionalizar, quando tem a figura que é o que falou, quem vai entender do contrato, que vai entender do edital, que sabe planejar, sabe gerenciar, a conversa flui, tudo. A organização, o planejamento, o saber o tamanho do filme ou do projeto que seja, se é um filme, se é um videoclipe, se é uma série, se é live action, se é animação, né? Qual é, inclusive, o segmento do filme, né? Se é uma animação, por exemplo, a Lara, que a gente trabalha junto, que tem um tipo de público, que é um estilo. A Cecília tem os filmes com o Daniel, que é um cinema queer, muito forte, muito foda. A Lara, apesar de estar com um filme de animação, que tem isso, que é de uma criança, mas tem também o cinema de animação infantil. Então, entender esse público, então, é um conhecimento muito forte. E aí, às vezes, as pessoas falam assim: mas cinema gasta muito dinheiro, cinema tem projeto, como é que você gasta tanto dinheiro? Aí a minha pergunta é: vocês têm experiência? Olhar o projeto, dimensionar o projeto, saber quanto ele custa e em que lugar colocar. Como vocês conseguem perceber isso? Ela falou da formação, né? Aí eu lembrei que outra coisa, né? Você tem que entender de todas as áreas do cinema, né? No meu caso, então, a formação para as pessoas que estão começando agora é muito importante mesmo. Eu acho que
dentro de uma academia, porque hoje tem como ir, né, para uma academia. Na minha época não tinha, né, faculdade de cinema, ou era São Paulo ou era Cuba, e eram 2 vestibulares mais difíceis do que medicina. Então, e aí, eu, no meu caso, né, eu lembrei que teve o lápis sem cor antes do malabarista, né? Que aí foi meio que um estágio, que aí foi uma coisa para entender de todas as áreas mesmo. E tá lá na gravação, era uma coisa que eu estava lá na gravação para entender o que é que faz o continuista, o que é que faz, quem faz o quê, né? E quando eu passei para a área de animação, aí eu tive que entender tudo de novo, porque a animação é tudo diferente. Também tive que entender tudo de novo. E aí eu tive que. E aí é sem vergonha mesmo, ligar e perguntar, né? Eu ligava, o Ricardo já ouviu eu fazendo pergunta várias vezes, já ficou no telefone comigo o dia inteiro, saca? O Ricardo, para quem não sabe, é o Ricardo da Mandra Filmes, a Cecília trabalha com ele, que é o estúdio primeiro, se eu não me engano, ou o maior estúdio de animação aqui em Goiânia. Então, eu ficava só, né, buscando conhecer mesmo, né? Então, e aí isso é muito importante para saber dimensionar o projeto, né? Você tem que entender, para saber quanto custa o serviço do fulano, do ciclano, você tem que entender no que ele trabalha, quantas horas ele vai trabalhar. E aí, a partir disso, desse conhecimento que você consegue, quando um diretor, um roteirista chega para você com esse roteiro, aí você fala, não, isso daqui não vai caber nesse edital. Isso daqui cabe, porque você consegue dimensionar a quantidade de locações, né? São os locais que a gente grava. No caso da animação, seriam os cenários, né? Quantidade de cenários, quantidade de personagens. Que tipo de animação que vai ter, que tipo de traço. Então, é isso. O produtor executivo meio que tem que ser um polvo, assim, que sabe de tudo um pouco. E é isso, ao meu ver, é assim, Cecília. Eu concordo, eu acho que quando você pega o roteiro que você vai ler e vai avaliar, você tem que saber, no mínimo, mensurar ali quanto que vai ser, quais vão ser as necessidades desse projeto. E, assim, principalmente, saber negociar, inclusive, com o diretor, para que ele entenda também, porque é muito complicado, às vezes, porque a gente tem fórmulas também de como fazer, de como não fazer. E eu acho que com a experiência você vai descobrindo que cada projeto é uma experiência diferente, por mais que você possa ter algum tipo de facilidade maior para entender como é que vai ser aquele processo, você não vai precisar sofrer, às vezes, para poder compreender aquilo ali, você pode prever algumas coisas, mas, assim, é saber mesmo analisar o que cada processo vai pedir. Porque, às vezes, um projeto, ele pede uma equipe gigante, outras vezes não, outras vezes com uma equipe menor você vai conseguir fazer ele até de uma forma melhor, às vezes você vai ter o tempo para você assim, olha, esse é um projeto que a gente vai precisar gravar durante mais tempo, de uma forma mais tranquila, então não, eu preciso de gravar em 4 semanas, eu preciso fazer. Então, eu acho que, assim, tudo isso é através do roteiro e dessa experiência que a Lara falou, né? De você ir aprendendo mesmo e entendendo cada área, cada processo, até conseguir juntar tudo. Cecília, tem uma curiosidade, né? Porque, assim, você produziu o Vermelha também, né? Do Getúlio e tal, mas você tem já há um tempo, já vem há algum tempo produzindo os filmes do Daniel, que é um cinema com público muito específico, com editais muito específicos, porque são filmes queers, e que há uma discussão, e a gente vem discutindo cada vez mais isso, principalmente pelo agravante, né, de ter a quantidade de preconceito que a gente enfrenta. Então, os editais, querendo ou não, vem subsidiar aí um diálogo, né, que é necessário. Você acha que, de quando você começou a trabalhar para agora, fundamentalmente nesse governo ridículo que a gente está, onde o massacre foi maior, as áreas de atuação que conseguem perceber a necessidade urgente, né, emergencial mesmo, urgente e gritante, de proteção
acaba colocando o cinema como um lugar importante e coloca mais dinheiro e mais edital para que tenha espaço para as pessoas produzirem no cinema queer, ou ainda é realmente muito difícil, inclusive, não só de produção, mas de inserção e público e distribuição? Então, eu acho que, assim, na verdade, no atual momento que a gente está, não vou falar que só o cinema... Eu acho que, assim, sempre existiu uma dificuldade maior de se produzir filmes com uma linguagem divergente, alguma coisa assim. Mas eu acho que no momento que a gente está, tá difícil para todo mundo. Assim, tirando os projetos que são blockbuster ou dos streams, que tem as grandes, que são nós que estamos fora do eixo, assim, os últimos anos têm sido bem complicados. Mas eu acho que a gente passou por um momento que tinha, assim, uma preocupação, inclusive de ter alguns editais que eram segmentados para projetos LGBTQIA+, por exemplo, que foram, né? A gente teve um boicote do governo, eles não foram pagos, mas no momento a gente está com uma dificuldade, na verdade, eu acho que geral, com relação a questão de incentivo. Agora, com relação ao público, eu acho que a gente tem, na verdade, cada vez mais interesse por esse cinema fora da caixinha ali, né? Assim, eu vejo que os filmes do Daniel, por exemplo, eles têm uma aceitação muito boa de mercado. O Vento Seco foi muito bem. Eu não produzi o Vento Seco, mas acompanhei a trajetória dele toda. Ele, mesmo num momento de governo Bolsonaro, de algum tipo de censura, tudo, eu acho que ele não foi tão prejudicado, foi mais prejudicado pela pandemia em si, mas eu acho que por conta de lançamentos e tudo, mas eu acho que ele teve uma circulação muito boa, tanto aqui quanto fora. O outro longa dele que a gente produziu, que foi o Mr. Leather, ele teve uma circulação fora também muito boa. Então, você vê que tem um mercado latente mesmo, assim. E aí, eu não sei te falar como é que vai ser no futuro, porque, por exemplo, o Mr. Leather a gente fez antes de trocar o governo, e mesmo assim a gente fez com recurso próprio e parceria. A da FUC entrou como coprodutora, eu e o Daniel, e a gente fez uma aposta, assim, porque é um projeto que muito dificilmente a gente conseguiria aprovar em algum edital. Então, eu acho que sempre vão existir esses projetos que você não vai conseguir através de recurso público. Aí, para mim, a grande questão é a gente ter outros onde a gente vai conseguir estruturar a produtora que seja, conseguir se estabelecer no mercado para a gente conseguir fazer esses outros projetos, né? Que aí são mais autorais e mais difíceis de conseguir esse recurso oficial, né? E agora eu vou perguntar isso porque é uma curiosidade que eu acho interessante, porque as pessoas às vezes falam assim, como é que é a relação com o projeto? Como escrever o projeto? Como gerenciar esse projeto nas leis? O produtor executivo ele tem uma clareza muito grande sobre isso, e ele tem uma relação muito aberta com o diretor. Se o projeto é dele, ele propõe, ele é o dono desse projeto e ele contrata. Se ele é parceiro, existe a parceria, e aí existem as formas de negociação. Vocês conseguem mais ou menos, tipo, explicar um pouco sobre isso? Tipo, você escreve um projeto, você faz uma parceria, é direto, não é? Como que se estabelece isso? E a dinâmica de entender de fato qual é o edital que eu tenho que colocar, e o prazo, e é isso, tem que ser cumprido. Como é isso? Quer falar primeiro? Pode falar. A gente, assim, primeiro a gente estabelece a parceria, né, com o diretor ou o roteirista que vem de encontrar você, ou você vai ao encontro dele. E aí
saber qual edital colocar vai ter a ver com o valor desse projeto, o orçamento que esse projeto tem. Tem a ver com ele ser mais comercialzão ou não, ser de autor ou não. Ser, né, qual é o nicho, é de nicho ou não, né? Para um público específico, ou vai atingir um público mais de massa, né? Então, assim, eu vou decidindo os projetos que vão entrar em cada edital pensando nessas coisas. Por exemplo, a série Vestígios com o Cássio, que eu comecei a parceria com ele ali no Icuman Lab, né? Ela é uma série de ficção que é mais comercial, é mais blockbuster, assim, digamos assim. Então, por exemplo, nesse FSA agora de novos realizadores, que é 2 milhões, né? E 80% tem que vir daí. Então, não pode crescer muito orçamento além disso. A gente decidiu que ela não vai entrar nesse, né? E a gente está até com uma produtora lá de São Paulo, que a gente está coproduzindo com eles, e eles mesmos falaram, não, eu acho que essa série a gente vai ter que sair apresentando, formar um bom pitching, fazer vocês apresentarem um pitching lindo e maravilhoso, tentar passar esse pitching no Rio Content, e vai ter que ser com dinheiro bom de uma TV mesmo, de um streaming. Então, vai dependendo disso. Tipo, o edital da Petrobras para curta, que rolou, a gente aprovou um projeto. A gente já sabia que a Petrobras quer uma coisa mais comercial e não quer tanto uma coisa de nicho. Então, a gente pegou um curta ali que tinha uma historinha mais tranquila, de incentivo à leitura, né? Então, assim, tem ali a parte cultural, tem a parte de educação que a gente quer, mas a gente não colocaria o Menino Atrás do Espelho, por exemplo. O Menino Atrás do Espelho é o nosso segundo curta, que é de uma criança trans, né? E assim, isso é muito certo, e não tem como falar que não, porque quando a gente aprovou e na hora do contrato com a Petrobras, tipo, foi falado que a gente não poderia falar mal do governo nas nossas redes sociais. Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui. Acho que não. Mas assim, para você ver assim que eles não iriam aprovar nunca um curta de uma criança trans, entende? Não cabe ali, a gente sabe que não cabe. Saca? Então tem isso, a gente olha por esse lado, se é de nicho, se não é, de qual governo que está vindo, sim, se é comercial, se não é, se vai funcionar mais direto para a TV ou não, ou se eu posso ir nos FSA da vida, nas leis de incentivo, e é assim, eu leio o edital, e aí eu penso os projetos que eu tenho, né, em mãos, assim, tem da Aline, tem do Yuri, tem do Cássio. Essa coisa da carteira de projeto é importante, né? E aí eu acho que nesse aqui, esse daqui vai caber mais. Aí eu falo, não, a gente vai fazer esse aqui nesse aqui. E aí é isso. Nesse do FSA, por exemplo, novos realizadores, a gente já pensou, não, vamos ter que pôr um documentário, alguma coisa assim. Cecília. Na verdade, assim, como eu trabalho muito para outras produtoras, assim, como eu e o Daniel estamos montando agora uma cartela de projetos, eu acho que a gente tem 3 ou 4, mas que são todos nichados, bem de nicho mesmo. Então, e tem as produtoras parceiras, que é a da FAC, Astronauta, a própria Mandra, eu trabalho nessa parte de inscrição de projetos. Então, assim, todo edital que eu leio, eu não tenho feito tanto essa separação, porque eu acho que, assim, por exemplo, se eu for pensar que num determinado governo ou num perfil do edital, eu concordo com a Lara que exista, sim. Sim. Mas eu coloco em todos, porque nem que seja para as pessoas lerem e se irritarem comigo, assim, tipo, não tô nem aí, nem que seja para isso, para elas lerem, para elas falarem, nossa, mas de novo, gato, você não leu, assim, claro que tem algumas coisas que são muito segmentadas, muito específicas e tudo, mas se o projeto minimamente se encaixar, a gente faz a inscrição, porque, por exemplo, a gente tem a experiência com o próprio Vento Seco, que é um edital que, se você for ler, desde que ele foi inscrito, assim, o projeto, é muito, muito claro a linguagem,
o teor das cenas e tudo. E ele foi aprovado. Então, assim, eu acho que tentar a sorte um pouco também, até porque a gente não está com momentos tão efervescente, né, de editais, de, assim, por mais que tenham, mas, por exemplo, a gente está com vários editais do FSA abertos, mas que não tem, que a gente tem, assim, uma previsão de quando vai ser pago e tal, mas é só uma previsão muito distante, porque toda semana um é prorrogado, então eu acho que mas é isso, assim, entender, ler e avaliar, de fato, qual que é o melhor, mas eu acho que uma outra coisa que é importante, que a gente tem observado que pode ser importante e ajudar bastante, por exemplo, com relação às rodadas de negócio, aos mercados, a distribuidora, você já tem uma distribuidora vinculada ao projeto desde o início, para conseguir, mas assim, também muito difícil, assim, né? Tipo, é uma sempre a gente está sempre na tentativa e erro, na verdade. Mais erro, mais tentativa. A minha questão por que é tão difícil distribuir, né, gente? Por que a distribuição é tão... Por quê? Porque barra tanta coisa que não é vista. E aí? Por que é tão difícil também? Eu tenho para mim que é porque é caro. Se você for parar para pensar, a distribuição é porque a gente pensa muito na produção do filme e acaba, às vezes, não é nem deixando de lado, mas não conseguindo mesmo recurso para fazer essa distribuição. E é um processo caro, é um processo de marketing, na verdade. O Blockbuster ele só existe porque ele tem um investimento de marketing gigantesco. E aí eu não tenho esse recurso e não tenho como buscar, né? Assim. Eu fui ver uma vez até a Lara e eu, a gente estava conversando, tomando um vinho, falando de distribuição. Lembra que a gente falou, a gente tem que ter uma distribuição. Porque eu estou tentando agora finalizar meu longo, que é aquelas coisas da minha cabeça. Vai, eu vou no meu tempo doido. Mas olha só, eu fui tentar traçar o perfil, é o que você falou. Tem a coisa do Blockbuster, mas existem tipo Imovision, que ela tem um perfil. Você tem uma Globo Filmes, que tem um outro perfil. Aí você tem uma Vitrine Filmes. Aí você começa a ver as menores. E aí, quanto menor, mais o distribuidor quer o quê? Ele vai ter o nicho dele vai ser o gosto dele, aquilo que ele acredita, que ele acha bom. Se ele não gosta, você pode ser pequeno, você pode ser grande, você pode ser o que for. É o que ele quer, é o que ele gosta. Entende? Que é tudo muito melindroso. Então, assim, Sim. Negociar, às vezes você fica sem quase nada do seu filme, do direito enfim, é muito complexo. As coproduções, o que vocês acham das coproduções? E para finalizar também, porque eu acho que está corrida e a Lara está com a apetitinha, eu queria até ver isso assim. A situação real, por exemplo, nossa aqui em Goiás, né, em relação aos incentivos e as possibilidades de se fazer negócio em cinema, sim, porque fazer cinema é um negócio, gera emprego, é muita gente, eu não lembro direito, botar, como é que é? Botar preço no trabalho dos outros é facinho, não é assim que eles falam? Ai, nossa, é muito caro, não sei por quê. Enfim, é muita gente palpitando, mas não sabe quanto vale fazer um filme. E a energia, o esforço que é e a trabalheira que é, porque é muita gente envolvida. Pré-produção, produção, pós-produção, distribuição, comercialização, é uma loucura essa cadeia. Então, assim, dentro dessa realidade de um projeto hoje, com o que a gente tem, o que vocês acham? Só se for para produzir em Goiânia, como é que estamos? Você fala, é porque você começou a falar de coprodução. Fala você assim, fala de como que as assim, pessoas. Como que as pessoas estão vendo a valorização do nosso trabalho? Do nosso trabalho, em relação aos editais que a gente tem e a abertura que a gente tem a partir já ao longo do nosso caminho, do nosso percurso aí, né, da trajetória de quem faz cinema, o que a gente percebe do nosso mercado em relação às coproduções. Elas existem, elas são reais e se faz negócio já entre o cinema que é realizado aqui em Goiás
e outros lugares, sejam eles aqui, nacional ou internacionalmente? O que vocês fazem um apanhado geral? Um apanhado, sim. A minha experiência com coprodução, ela tá bem bebezinha ainda, assim, porque o que acontece? A gente está começando uma coprodução com uma produtora de São Paulo para a série do Cássio, que foi apresentada no Icuman Lab. Essa coprodução surgiu do Icuman Lab, porque a pessoa, né, que avaliou lá o nosso projeto e deu prêmio e se interessou. E aí, agora, eles estão indo atrás de recursos para a série, a partir da produtora lá de São Paulo, né? Porque eles têm um networking maior, bem maior, né? Do que o da Matuto e tal. Já fizeram séries para a Amazon e assim vai. E aí, por enquanto, essa relação está muito tranquila, né? Mas é porque ela está ali no começo, a gente não começou a produzir de verdade. Acho que a Cecília talvez tenha experiências maiores da produção em si, né? E a minha outra experiência também é de coprodução internacional, porque tem esse edital aberto agora, né? De coprodução internacional. E aí a gente está entrando com o pessoal do Peru, porque a gente conheceu no curso lá de Cuba, que a gente vai fazer produção executiva, eu e Yuri, né? A gente conheceu umas meninas lá do Peru, que a gente se deu bem com elas, né? Queriam uma animação, porque lá no Peru tem pouco incentivo, pouco recurso, quase não tem cinema de animação, porque a animação é muito cara. Então, por enquanto, essa relação com a gente, assim, tá bem tranquila. E, geralmente, os nossos valores que a gente coloca aqui em Goiás é muito menor do que eles estão acostumados a pagar, né? A ver as pessoas falando, na verdade, a gente é que se auto-desvaloriza, às vezes, né? A gente... então, assim, quando eles me falam mais ou menos do cachê que eles pagam, aí eu já acho, tipo, bem maior do que eu costumo receber aqui, nos projetos daqui. Então, eu acho que, às vezes, rola muito uma autodesvalorização, assim, da gente. Mas minha experiência está aí no comecinho, não sei como ela vai chegar lá no final. Queria que a Cecília falasse um pouco também. Então, não, eu acho que os processos de coprodução, eles são muito importantes, e eu acho que a gente precisa, de fato, começar a não só entender, mas a executar também. Mas eu tenho as minhas grandes questões com relação à coprodução, principalmente de produtoras que vêm de outros estados buscando os nossos projetos aqui de Goiás, é porque eu acho que, eu entendo, por mais que exista essa questão do networking, que a empresa vai depositar ali também, né, algumas fichas e tudo, eu acho muito complicado, por exemplo, ter que ceder mão da maioria do projeto, assim, ter que ceder para essa outra produtora, porque para a gente conseguir executar essa coprodução. Então, assim, eu tendo a não dar prosseguimento, até o momento a gente não conseguiu dar prosseguimento nesse tipo de coprodução, por conta disso, porque eu acho que acaba que não vale tanto a pena. Aqui a gente tem, assim, um trabalho muito bom com a DaFuck, com a Astronauta também, a gente consegue... O Daniel, ele tem uma relação muito boa com algumas produtoras, então a gente está tentando, mas agora a gente está tentando, de fato, conseguir fazer com que algum projeto da Rensga, enquanto Rensga, a gente consiga esses recursos em local mesmo, assim, estabelecendo desde o início uma coprodução, por exemplo. A gente tem 2 longas que a gente está fazendo a inscrição agora, que a DaFuck entra como coprodutora. Então, já estabelecendo as relações desde o início, mas sendo que a gente vai tentar buscar esses recursos mesmo, integrais, para que seja, para conseguir aplicar aqui em Goiás, né, fazer o filme em Goiás. A gente tem uma experiência também com essa coisa de coprodução, estamos tentando, na verdade, a gente tem a experiência de distribuição internacional e estamos tentando agora que essa distribuidora entre também como coprodutora. Mas, assim, é uma agente de vendas italiana,
Então, tem algumas questões de língua, de prazos, que são meio difíceis, mas estamos tentando dar continuidade. Inscrição também em editais internacionais, para tentar dar esse start inicial para as possibilidades pelo mundo afora, né? Porque aí você perguntou sobre o que eu acho sobre as possibilidades aqui, né? Acho que está muito complicado. A gente tem... eu espero que com as mudanças que estão acontecendo agora, com relação à Secult, com relação a... que mudou o secretário, mudou a superintendente, estão acontecendo algumas mudanças, então a minha esperança é que a Secult volte a funcionar, porque atualmente eu acho que está bem complicado, assim, a gente tem uma lei Goiás que foi liberada, o edital, mas que ela não está funcionando de fato. Até o momento só foram aprovados projetos excepcionais relacionados às prefeituras do interior, então praticamente não existe. A gente tem ainda recursos sendo movimentados, que são dos FACs antigos, que são 2017, 2018, 2016, 2015, e as 2 edições da Lei Aldir Blanc, mas fora isso, a gente não tem editais novos, a gente não tem recursos novos, então, assim, existem as possibilidades, né, que é da Lei Paulo Gustavo, a 2ª edição da Aldir Blanc, mas isso tudo ainda está muito no campo das ideias, então eu acho que, assim, se o Estado, de fato, Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, não se movimentar e tentar, de alguma forma, né, manter o mercado aquecido, eu acho que as previsões não são nada boas, sim. É complicado, assim, em relação à autonomia dos projetos, né? Vou falar, você falou, de você ter a coprodução, você negocia, você tem que ter autonomia do seu projeto e realmente, às vezes, infelizmente, as pessoas, para realizarem seus projetos, elas acabam abrindo mão dos seus direitos e ficando com uma fatia muito pequena do projeto para realizar. E aí eu acho que é uma forma de mendicância tão fodida que a pessoa ela passa por cima da sua base, da coisa mais básica, que é realmente ser um profissional e viver profissionalmente daquilo. E aí, quando você tem só uma fatia, passa novamente aquela coisa que é lá do início, da base, quando você está iniciando, que é sobreviver da coisa. E isso vai. Aí você fica assim, um pouquinho do diretor, aí o patrimonial é dele, aí você divide com o coprodutor, com a distribuição. Quando você vê, você não tem o filme, você quer acima de todas as coisas. E eu acho que essas bases de negociação, né, essas negociações, elas precisam ser engendradas de forma mais inteligente. E eu acho que realmente, com a Lara está começando, você aí de alguma maneira está com essa coisa da distribuição, entender o mercado e saber tatear melhor para que tenha autonomia nos projetos, sim, porque é muito importante. Né? É óbvio, a lei do mais forte. Se eu tenho uma empresa maior, você precisa de mim, eu vou te explorar, por que não? Né? O governo faz a gente, assim, com perdão da palavra, eu acho que a Secretaria de Cultura sempre foi capenga, os nossos editais sempre foram muito burros de interpretação de quem sempre escreveu. Infelizmente, não é uma reclamação só minha. Não, a gente lê os nossos editais, eles são extremamente problemáticos do ponto de vista de interpretação. Eles nos induzem ao erro, eles fazem, não sei o que eles aprontam, que eles mudam as coisas e eles gerenciam, né, a gestão desses editais, dos recursos, elas são complexas. Então, assim, a questão é entender a administração dessa coisa para além de governo e ter realmente a gente, nós que somos produtores culturais, independente da nossa área, como realmente uma coisa extremamente importante. Porque cultura é a mesma coisa, comer... Porque se você não tem cultura, você sai dando tiro na cabeça, é o que está acontecendo. Quando alguém não dá, alguém dá em você. E a gente vive isso. E aí a gente não está mais em terra de coronel tem muitos anos. Então, assim, mudou agora todo um secretariado, um corpo administrativo, em detrimento de um grupo que é um grupo de pessoas que realizam. Então, a gente torce para que realmente isso aconteça, né?
Sim, não é isso, eu acho que assim, não que já vem de muitos problemas anteriores. Nossa, E eu acho que assim, talvez essa mudança seja muito boa, porque existe a necessidade de uma mudança, é um fato. Eu tô igual a você, eu acredito que ela tem que ser, porque assim, eu particularmente gosto e respeito muito o Marcelo, gosto do Vitor Tá, é um amigo que né? Então, assim, eu acredito que as coisas tendem a melhorar. Porém, eu tenho comigo também que a boa vontade só não adianta, porque o governo, existe alguém que é muito maior, né? Que se trabalha. Sim, as ordens vêm de cima. É muito doido, né? Mas assim, eu vejo que está todo mundo aqui, vocês, comigo, a Lara, a Cecília, está todo mundo produzindo, entendendo um pouco o que é, e entendendo, para quem está assistindo, que a produção executiva ela parte desse lugar, que é de observar, de saber como ganhar dinheiro, né? E fazer com que as pessoas que trabalham no cinema ganhem dinheiro, cada um na sua área, respeitando, valorizando, não explorando ninguém, não sendo picareta, porque tem muita gente picareta em todos os lugares, né? Seja em todas as áreas, gente, né? Não vamos Mas, assim, e eu vejo como profissionais que respeitam isso, né? Que a Lara falou, a gente tem que se valorizar. Autodepreciação ninguém merece. A gente já está muito ferrado para fazer isso, né? Tipo, o Peru, que é um país tão menorzinho que a gente, valoriza muito mais, né, o nosso trabalho, por que não a gente? Porque a gente não tem os incentivos adequados. Então, que a gente busque isso. E vocês, como produtoras executivas, desenvolvam muitos projetos legais, tá bom? E Tomara. fazer muita coisa. E eu quero agradecer, porque já está conversando já tem 1 hora. E eu quero agradecer, primeiro desejar boa sorte para vocês, para mim, para nós. Espero que as pessoas que assistam entendam um pouco mais sobre a necessidade de buscar literatura, informação e leis, e é isso, né? Entender que é network e que parcerias são necessárias, porque ninguém faz nada sozinho. Isso é o mais importante, né? O produtor executivo ele fica sozinho, resolvendo ali a vida de um monte de gente. Tem isso também. Então, assim, eu agradeço muito mesmo e eu espero que esse vídeo as pessoas aproveitem muito esse conteúdo. E é isso. Vocês são lindos, eu estava com saudade de vocês. Vamos nos ver para além daqui, vamos nos encontrar, nos abraçar. E fico muito feliz mesmo. Tá certo. Muito obrigada, Aline. Obrigada, Toca. Boa noite. Espero também queria agradecer. Gente. Obrigada pelo convite, pela conversa. E é isso. Boa noite, Muito gente. Bom, meninas. Beijo para vocês, saudade de vocês. Beijo. Bom demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.